Boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12:02 agora, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Também estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos e a partir de agora interaja pelo WhatsApp, é o 973350038, de novo, 973350038. Interaja também pelas redes sociais, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é terça-feira e nesta edição nós recebemos, com muito prazer, inicialmente o vereador paulistano, Gilberto Natalini, do PV. Seja bem-vindo, vereador Natalini, tudo bem por aí? Tudo bem, boa tarde, Mauro, boa tarde a essa ilustre bancada de debatedores que você vai anunciar e boa tarde aos telespectadores e aos ouvintes do nosso programa, que eu tenho a honra e o prazer de participar. Vereador Gilberto Natalini, que é pré-candidato a vereador nas próximas eleições que ocorrem em 15 de novembro, as eleições municipais. Também conosco, também pré-candidato a vereador aqui na cidade de São Paulo, o empresário André Matarazzo, do PSD, a prefeito de São Paulo, pré-candidato a prefeito de São Paulo, o empresário André Matarazzo. Tudo bem, André Matarazzo? Tudo bem, prazer em te ver, Mauro, e prazer em ver todos os outros debatedores. Está aqui o Rolo, que é uma autoridade na questão de direito eleitoral, e o Natalini, para mim, um dos melhores, está entre os 4 melhores vereadores da cidade de São Paulo. E Súcar, prazer em te ver também, fazia tempo que não falávamos. Eu apresento agora também, na composição aqui da nossa bancada, o doutor Arthur Rolo, advogado, especialista em direito eleitoral e direito do consumidor. Doutor Rolo, seja bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala. Tudo bem? Boa tarde a todos. Mauro, um prazer estar aqui com você, na companhia do vereador Natalini, do André Matarazzo e do Paulo Súcar, para falar aí dos temas importantes do nosso dia a dia. E fechando a nossa bancada, o advogado Dr. Paulo Súcar, que é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em direito empresarial e recuperação judicial. Professor Paulo Súcar, um prazer vê-lo aqui, tudo bem? Oi, Mauro, muito obrigado a você, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade e o privilégio de dividir hoje o programa com esses próceres aí, com o André Matarazzo. Temos o Davi Fernandes, nosso amigo em comum, já estive lá visitando o André, admiro o trabalho dele, o vereador Natalini, que é um excelente vereador, de grande desempenho, e o Arthur Rolo tem um DNA muito especial, né? O pai, o irmão, são ilustres advogados aí, então para mim é uma honra muito grande poder comentar aí as notícias do dia de hoje, com gente tão ilustre e tão importante. Muito obrigado pela oportunidade. Então, vamos aqui ao nosso primeiro tema para análise e debate de todos vocês aqui que compõem a nossa bancada de hoje. Olha, pessoal, para tentar aprovar o ajuste fiscal, o governo irá concentrar numa única proposta as medidas de contenção de gastos, a desoneração da folha de pagamentos e a criação do Renda Brasil. A expectativa é que a Super PEC do ministro Paulo Guedes seja votada em setembro. No entanto, a principal despesa que o governo quer reduzir é a que deve encontrar maior resistência. Na verdade, o governo quer cortar em 25% a jornada e o salário dos servidores públicos, além de proibir novos concursos e vedar reajustes e promoções. Nós estamos falando exatamente da PEC número 186, de 2019, é a PEC do Pacto Federativo, mas ela ganha esse nome de Super PEC por conta de um substitutivo, um novo texto que será apresentado pelo senador Márcio Bittar, do MDB, do Acre. E o ministro Paulo Guedes falou na semana passada, em relação a essa PEC, ele falou sobre furar o piso, que, segundo ele, um termo para reduzir as despesas que consomem o orçamento e liberando espaço no teto, ou seja, dinheiro para outras finalidades. Eu começo com você, André Matarazzo. Furar o piso, ou seja, mexer com os salários dos servidores para baixo, os salários são gastos obrigatórios, e gastos obrigatórios não podem ser contingenciados.
O que pode acontecer a partir dessa discussão? A gente não está diante de um imbróglio antes do assunto começar a rolar? Eu sempre entendo que quando se propõe uma coisa, que existe forma de resolver o problema. E esse é um dos pontos. Bom, primeiro, furar o teto, acho que nem pensar. O Brasil está passando por uma das maiores crises da sua história. As pessoas têm que lembrar isso. Nós tivemos já 4 anos de depressão econômica, quando estávamos começando a nos recuperar. Veio a pandemia, que paralisou a economia do país por mais alguns meses. Houve uma redução drástica de salários das pessoas, da população em geral, redução de salário ou até perda de emprego como um todo. E, efetivamente, a única área que não teve e não sentiu em nenhum momento as questões ou as consequências dessa redução foi a questão dos salários da área pública. Então, eu acho que segurar concursos é uma boa no momento. Nós estamos falando de um período de contingenciamento, de um momento difícil, um momento específico. É como a gente vê uma coisa, foi surrealista ter visto a aprovação de aumento de salários a essa altura. E principalmente quando se sabe que a área pública ela paga bons salários. Eu conheço a área pública, tem bons profissionais, paga bons salários, mas é o momento do sacrifício de todos os brasileiros, não só daqueles que trabalham na área privada. Eu acho que o momento é de sacrifício de todo mundo, inclusive do governo, ou principalmente do governo. Professor Paulo Sucar, quais as chances, na sua avaliação, dessa PEC, a super PEC do ministro Paulo Guedes, prosperar? Ele fala em furar o piso, ou seja, por exemplo, rebaixar salários do funcionalismo para sobrar no teto para outros investimentos. Mauro, eu vou ser um pouco dialético, porque quando uma pessoa presta um concurso público, o trato é que ele vai estar protegido das oscilações de mercado. Então, ele até abre mão dessas oscilações, ele pode ganhar, né, numa época em que há um aquecimento da economia, em que os profissionais são buscados no mercado, a remuneração tende a aumentar, e quando a pessoa opta pelo concurso público, ele renuncia a esses momentos benéficos do mercado de mão de obra. Também se protege dos momentos de crise, dos momentos de baixa. Então, assim, pensando pelo funcionário público, assim, olha, eu prestei concurso exatamente para me proteger dos dois extremos, né? Porém, no outro ponto, assim, hoje nós temos uma pandemia, né? A pandemia está aí, ela mudou a dinâmica de governo, de empresa privada, de todos nós. Então, me parece legítimo que o governo tente propor alguma forma de manter as contas saudáveis, porque isso vai passar, né? Nós temos aí mais 1, 2, 3 meses para até que se cheguem aí vacinas. Segundo a OMS, nós temos quase 170 possibilidades de vacinas já em todo o mundo. E, assim, eu acho saudável que o governo pense em preservar as contas públicas até o momento que isso passar, que a vida se normalizar e a gente começar a imunizar a população. Eu acho que, tal como foi proposta, ela não vai passar. Não vai passar porque há um lobby forte no Congresso, porque há muita resistência. Os próprios políticos, muitos deles são eleitos pela coletividade de funcionários públicos, né? É um contingente bastante grande, mas eu acho que passa. Se ajustar, eu acho o Paulo Guedes bastante hábil no trato com o parlamento. Eu acho que ele consegue ajustar alguma coisa, economizar alguma coisa para o governo. Nesses tempos, qualquer economia vai ser uma vantagem, vai ser um ganho. Professor Natalini, essa proposta une não só a contenção de gastos a partir da redução de 25% do salário do funcionalismo, mas também a desoneração da folha de pagamento e a criação do Renda Brasil, que é um novo Bolsa Família, inclusive outros benefícios pagos hoje,
muitos seriam englobados também nesse conceito de Renda Brasil. Sua avaliação. Bom, em primeiro lugar, eu acho que o governo tem que trabalhar com as contas equilibradas. Então, qualquer tipo de exagero, né, desnecessário, de aumento de gastos, ou furar o teto, como se tem dito, né, a tentação de furar o teto é grande dentro do governo, setores do governo que brigam com o Paulo Guedes, né, tem 2 ministros lá, o de desenvolvimento regional e aquele ministro de transporte, tem brigado muito para ampliar os gastos na área deles. Então, furar o teto é temerário. Eu acho que o Brasil tem que ter juízo. Agora, por outro lado, tem coisas no governo que eu não concordo. Por exemplo, tirar 4 bilhões da educação, passar para a defesa. Qual é a necessidade objetiva disso? Você tirar da educação, no Brasil, que já é uma educação ruim, e botar na defesa. Eu não tenho nada contra defender o Brasil, as Forças Armadas, mas eu acho que não é momento para isso, primeiro. Né? Segundo, você pode fazer um corte dos funcionários. Nós mesmos, na Câmara, cortamos o salário dos vereadores e cortamos as verbas de gabinete em 30%. Né? Nós fizemos esse gesto. Eu acho que é possível cortar salário de funcionalismo público, mas não pode cortar no linear, Mauro, porque tem gente que ganha muito, mas tem funcionário que ganha, os operacionais da prefeitura, por exemplo, ganham pouco, entendeu? Então, você tem que fazer um escalonamento para cortar mais de quem ganha mais e deixar os que ganham menos com um corte menor ou, se possível, sem corte. Então, estamos torcendo para o equilíbrio do país. Eu acho que essa coisa da Renda Brasil é o Bolsa Família, que, na verdade, começou lá com o Fernando Henrique. Eu lembro do Fernando Henrique, era um monte de bolsas, que o Lula juntou tudo e chamou de Bolsa Família. E agora o Bolsonaro gostou do negócio, porque a popularidade dele aumentou por causa dos tais dos R$600, e ele quer mudar o nome para dizer, esse é o meu presente para o Brasil. É necessário, nesse momento, esse tipo de transferência de renda, porque senão as pessoas vão morrer de fome, vão morrer à míngua. É necessário, eu sou absolutamente favorável a permaneça isso, por enquanto. Né? Matarazzo. Sim, sim. Eu perdi um pouquinho o final aqui da sua fala, vereador Natalino, por oscilação aqui da minha internet. O senhor já concluiu? Concluí. Sim, então, vamos ouvir, então, o doutor Rolo. Bom, eu vou nessa linha do Natalini também, né? Precisa tomar cuidado com a questão da judicialização, porque, por exemplo, quando tivemos a reforma trabalhista, já houve uma judicialização. Se reduzir salário de funcionário público, precisa ver se o judiciário não vai colapsar, porque, com certeza, os servidores aí vão em busca dos seus direitos adquiridos, etc. Então, precisa ver qual vai ser o reflexo disso no Poder Judiciário. Mas eu acho que a gente tem formas aí, por exemplo, reduzir comissionados, não pagar horas extras, reduzir despesas com viagens e diárias, porque o povo continua viajando bastante, principalmente no governo federal, a cada viagem tem pagamento de diárias. Né? Agora, eu acho que isso também é questão de gesto. Na minha opinião, não foi adequado recriar o Ministério das Comunicações, porque quando você recria o Ministério, além do salário do ministro, você ainda tem uma série de outras nomeações que vêm a reboque. Então, eu acho que precisa reduzir o número de cargos comissionados, enxugar a máquina administrativa, reduzir os gastos administrativos como foi colocado e não pensar em adicional de produtividade. Há dias atrás a gente estava ouvindo falar que o judiciário ia pagar um adicional de produtividade. Pô, não é um momento de se pagar isso. Então, cortar todas essas tentativas de pagar quaisquer adicionais, mas eu acho que mexer realmente nas remunerações fica um pouco complicado. E quanto ao Renda Brasil, na minha opinião, é mudar o nome do mesmo programa, o que é comum quando se mudam os governos. Posso falar, Mauro? Aqui? Pode falar, André. Veja que coisa interessante, né? São 4 pessoas de, não vou nem dizer tendências diferentes, mas que não estavam conversando antes sobre esse assunto. E você vê quando você debate, discute, como surgem, como você consegue convergir para coisas
que são extremamente positivas. Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, quer dizer, os escalonamentos de salários, isso é vital, né? Cortar mais de quem ganha mais, você ir reduzindo. Tomar muito cuidado com a judicialização, o que disse o Rolo e o que disse o Súcar, ambos estavam dizendo isso. Agora, e, ao mesmo tempo, você vê, furar o teto. Muito bonito, fura o teto, não faz nada. O que vai acontecer? Esse corte vem do mesmo jeito, que virá através de inflação e de recessão. Então, acaba vindo da mesma forma. Mas você vê, isso é que é importante, quer dizer, tem uma proposta, e por isso que eu acho que ela acontecerá. Foi uma proposta, vai para o Congresso, haverá um debate, como nós fizemos aqui, em grande escala. O que é fundamental é isso, é que haja debate, não dá para tudo virar agora ou branco ou preto, vai ou não vai. Isso não é assim. Sobre agora Renda Brasil, né? Isso também mostra que você não tem governos nem inteiramente péssimos, e tem exceções, claro, nem inteiramente péssimos e nem inteiramente ótimos. Como disse o Natalini, isso nasceu lá atrás com Bolsa Escola, foi sendo aperfeiçoado. No governo Lula mudou de nome, mas juntaram todas as bolsas. Agora muda de nome mais uma vez. Isso é uma bobagem que os governos fazem, a mudança de nome. O que deveria se chamar a atenção é para os aperfeiçoamentos. E agora é isso que falou. Ainda bem que tem esse auxílio emergencial e que vai se modificar isso, porque efetivamente nós estaríamos com problemas muito mais sérios se não tivesse vindo esses R$600 de ajuda. Quem está aqui em São Paulo vê. Basta você andar na rua ou olhar a devastação que aconteceu no comércio, na prestação de serviços, menos na indústria, diretamente por enquanto. Mas eu acho que ainda teremos consequências maiores ainda. Portanto, é muito importante se pensar em alternativas para preservar empregos e um pouco de salários. Aqui estamos falando dessa questão da judicialização também. Doutor Rolo, como destacado aqui em relação à Renda Brasil, tudo começou lá atrás, em diversos programas no governo Fernando Henrique, e aí o PT fez o Bolsa Família, juntando todos esses programas. Agora o Renda Brasil, que mudaria o nome do Bolsa Família, incluiria outros benefícios também. Nós não deveríamos ter um nome para isso tudo, um nome de política de Estado e não de governo, para que isso não acontecesse. Cada governo vem e muda para poder ter dividendos em cima dessa questão do assistencialismo, que é importante, muitas vezes, é necessário, mas isso é uma política de Estado e não de governo. Justamente, eu concordo com o André quando ele fala que se não fosse esse auxílio de R$600, a situação ia estar muito pior. Eu acompanho de perto prefeitos que tiveram que aumentar substancialmente o número de cestas básicas entregues, porque efetivamente tem muita gente desempregada e tem gente que, se não fosse a cesta básica que recebe, está passando fome. Questão da merenda escolar teve que ser entregue lá na forma de um kit alimentação, de um cartão alimentação. E esses, agora, como você colocou, Mauro, esses programas eles mudam de nome. Agora, o curioso é que o Bolsonaro ele criticava, né? Falava, não precisa de bolsa isso, não precisa de bolsa aquilo, não precisa ter programa assistencial. E agora ele está se curvando, não às ideias, eu acho que ele está se curvando à popularidade que esses programas sociais trazem. E aí ele está querendo capitalizar melhor isso para ele, renomeando o programa. Aquilo que ele criticou no PT, ele está fazendo agora, só que nesse momento é realmente preciso. Resta saber se depois que isso passar, que houvesse, Deus quiser, uma retomada econômica, se ele vai voltar às suas origens de pensamento. Muito bem, seguindo para mais um tema na nossa bancada aqui de hoje do programa Gente que Fala, todos os indicadores atestam que os pedidos de recuperação judicial de empresas devem disparar neste ano na esteira da pandemia do coronavírus. Para tentar dar fôlego às empresas, a Câmara dos Deputados aprovou em maio um projeto de lei alterando temporariamente o regime jurídico da recuperação judicial. Porém, 3 meses depois, o projeto já recebeu 16 emendas no Senado, muitas delas contrárias às alterações aprovadas
lá pelos deputados na Câmara e ainda não tem previsão de ser votado em plenário. Estamos falando do projeto de lei 1397 de 2020, não é isso, Paulo Sucar? E o que está acontecendo no Senado que emperrou? Enquanto isso, quem está na situação da recuperação judicial, qual é o caminho? A negociação é a melhor situação para tentar chegar em um consenso? Está fechado o seu microfone, professor. Fechei aqui para não atrapalhar os demais. Não tem problema. Mauro, é que... Agora tudo bem, né? A verdade, Mauro, é que o PL entrou no jogo político, né? E com o avanço da Covid, ou melhor, com a desaceleração das contaminações, especialmente nos grandes centros industriais, né? Parece que perdeu importância aí o PL. Então, nós temos essa questão de conjuntura, de circunstância, que parece que agora, né, o vírus já não assusta tanto, o sistema de saúde já não está tão em colapso, já não há risco de colapso, então parece que perdeu um pouco de urgência, de importância. Isso falando da circunstância do PL. Analisando o PL no seu conteúdo, Mauro, lamentavelmente existe muita coisa repetida e pouca novidade. Então, o PL não traz uma solução mais rápida, mais eficaz, mais direta para o empresário que hoje está em situação de inadimplência. Então, existem aí algumas soluções que assim, se assemelha muito ao que nós já temos, né? Eles falam num processo de negociação, por exemplo, mas é um processo de negociação que é submetido pelo juiz, o Poder Judiciário está atolado, os juízes estão atabalhoados de processo, já tem um monte de processo aí, inclusive por causa da Covid, outros tantos vão surgir. Então, parece que o PL perdeu, primeiro, o momento histórico de avançar na Câmara e também ele não traz ferramentas tão importantes, tão novidosas para serem aplicados imediatamente. As ferramentas que nós temos parece que estão funcionando bem, Mauro. Pelo menos é a percepção que eu tenho, a experiência que a gente está tendo aqui no escritório, é de que o Poder Judiciário está sendo muito acolhedor, está entendendo o momento da pandemia, está reconhecendo que é uma questão de força maior. Nem sempre a recuperação judicial pode ser a solução para o empresário. Às vezes tem a recuperação judicial, às vezes o melhor é você administrar uma execução, outras vezes é você conversar com o seu credor. Há aí uma porta aberta ainda da transação tributária, que é uma vertente bastante válida para o empresário equacionar o seu fluxo de caixa. Então, me parece que as soluções que o PL traz, ele traz umas outras soluções, por exemplo, ele aumenta o limite de pedido de falência a R$100 mil, né? Assim, impede que um credor com menos de R$100 mil possa requerer a falência. Ele aumenta os prazos de suspensão, de exigência de dívidas. Ele tem os seus elementos bons, os seus aspectos positivos, mas no geral, as ferramentas que nós temos hoje à disposição parece que estão atendendo bem essa questão aí, essa convivência entre credor e devedor. Então, me parece que, por conta disso, o PL não avança. E a iniciativa privada, ela é muito ágil. Hoje, os empresários já buscaram outras soluções, já se reorganizaram, já usaram o Pronamp, já ajustaram a folha de pagamento, já utilizaram outras ferramentas mais eficazes, ou mais eficientes, ou mais rápidas de serem utilizadas, que não depende de negociação, né? E estão equacionando aí as suas contas, o seu fluxo de caixa.
suas atividades, estão retomando as atividades, o que também é um grande alívio, né? Agora, professor, de qualquer maneira, a aprovação desse projeto de lei não ajudaria a melhorar o ambiente econômico, porque toda novidade traz alguma... acaba arejando tudo, né? Não seria salutar? Olha, é sempre mais um instrumento, né? É sempre mais uma ferramenta. Ele traz essa ferramenta da negociação preventiva, que é assim, muito menos burocrática do que a recuperação judicial, do que as ações de execução, né? As ações de cobrança. Pode ser uma alternativa. Claro, hoje a gente tem uma economia muito sofisticada e certamente essa nova proposta, que é o grande ponto de novidade do PL, é a negociação preventiva. Então, a negociação preventiva, na verdade, é um processo de arbitragem, que os advogados aí conhecem, né? É um processo privado, mas com a supervisão de um juiz. Então, ao invés de a gente ter um árbitro, a gente tem um juiz, mas é um juiz distante que só acompanha a negociação entre as partes, talvez para evitar abusos, né? Tanto abuso de quem pede a suspensão do pagamento, como abuso do credor, que às vezes abusa do direito de querer cobrar no meio de uma situação pandêmica, no meio de uma situação de força maior. Eu vi o entendimento do André. Essa novidade que pode atender aí a alguns interesses. A gente queria comentar, Mauro, o seguinte, que a lenteza nisso, ou... o André Matarazzo é grande empresário aí, né? Também tem uma história grande de empresarial, ele vai... paralisação mostra a insensibilidade de parte da classe política com o mundo real. Porque, ou seja, que o setor privado foi se ajustando, como disse o Súcar, as empresas, credores e devedores foram se ajustando. Porém, essa participação do juiz é importante, porque não vamos imaginar, porque é privado, todo mundo é bonzinho. Longe disso, ao contrário. Você tem empresas que se aproveitam dos momentos. Aliás, o papel do empresário é esse mesmo, vender o máximo possível, ganhar o máximo possível dentro de um limite que quem estabelece são as leis. Né? E aí o juiz seria muito importante. É um pouco o que aconteceu aqui em São Paulo. O poder público fechou as portas de todo o comércio, a prefeitura fechou as portas de todos os serviços e continuou cobrando IPTU como se nós estivéssemos no auge do desenvolvimento econômico e da economia. Quer dizer, o comércio, os serviços, o próprio profissional liberal que mora de aluguel e perdeu a parte do serviço, como é que ele paga? Então, você vai ver, por exemplo, a quantidade de empresas quebradas aqui em São Paulo. A prioridade até da próxima gestão, no caso da cidade, será a gente recuperar a economia, porque é a insensibilidade da área pública. Eu sempre falo, quem nunca trabalhou em empresa não sabe o que é fim de mês. Eu já trabalhei em governo e empresa. Qual é a grande diferença dos dois? Quando você está na sua empresa, você tem duas datas que são determinantes: vida ou morte, folha de pagamento e o dia de pagar os impostos, porque essas duas coisas, se você não fizer, te quebram. No governo é o oposto. Folha de pagamento, você nem sabe que dia é. Aquele dinheiro chega lá e cai na conta de todo o pessoal que trabalha com você, se você é secretário, se você é ministro, ou se mesmo se você trabalha, alguém paga. E imposto não é um problema. É o que o Congresso faz, fica discutindo como criar despesas novas para o contribuinte e não como resolver o problema de emprego da sociedade e de sobrevivência das empresas. Isso a gente percebe que está muito longe hoje do pensamento da classe política. Eu vou dizer, o único órgão, e é incrível isso, hein, que pensou em ajuda para as pessoas foi esse salário emergencial, que foi uma dádiva para parte da população. Lembrando que parte da população, mesmo aqui em São Paulo, se não tiver gente na rua, ela não come no dia seguinte. E a ajuda das empresas também veio do governo federal, financiando folha de pagamento e juros subsidiado. Aí é onde eu falo que nem todo mundo é tão bonzinho.
o governo repassou dinheiro para os bancos a 3% ao ano, 2,5%, alguma coisa assim, que estão repassando às empresas a 1,2% ao mês. Portanto, não é a pandemia que amolece os corações de algumas pessoas. Quer dizer, você precisa ter o árbitro no meio, e esse é o papel, eu acho, da regulação, da regulamentação. Muito bem, seguindo com mais um tema aqui nessa edição do programa Gente que Fala, para análise e para o debate dos nossos convidados. Olha, gente, em 8 de agosto, que foi celebrado o Dia Mundial do Pedestre, a Prefeitura de São Paulo apresentou o Estatuto do Pedestre, um decreto que estabelece uma série de programas importantes voltados à mobilidade ativa, entre os quais o Plano Emergencial de Calçadas. Apesar da medida positiva, o plano vem recebendo uma série de críticas que vão da qualidade irregularidades na obra até a eliminação das faixas verdes e dos pisos permeáveis e semipermeáveis existentes. Vereador Natalini, o senhor tem um trabalho aí de fiscalização que está ocorrendo na cidade de São Paulo em relação à qualidade aí das calçadas. O que o senhor tem verificado e quem o senhor oficiou sobre esses problemas lá na prefeitura? Fechado o seu microfone, vereador. Em 2004, nós fizemos um grande seminário de calçadas. O André Matarazzo era secretário, participou do começo ao fim, ajudou a montar tudo. Criamos o programa Passeio Livre. Na verdade, o nome e a ideia foi de um arquiteto chamado José Renato Melhem, que ajudou a montar o esquema do Passeio Livre. Aí o prefeito da época... anos de idade, o Melhem. 24 anos. Veio de Barcelona, cheio de amor para dar, chegou aqui, nos convenceu e nós... André participou disso e outros na época. O prefeito seguinte, depois de 2005, colocou um dinheiro para fazer isso e foram feitos, entre o prefeito e depois o seu vice que assumiu, foram feitos 1.000 quilômetros de calçada chamado Passeio Livre. Lembra disso, Andréia? Você ajudou a fazer. 1.000 quilômetros. Eu era secretário de prefeituras. 1.000 quilômetros de calçadas feitas, aconteceram. Qual era a característica da calçada? Permeáveis e acessíveis. Acessíveis e permeáveis. Eram as duas exigências. Se você vier aqui na Avenida Santo Amaro ou na Avenida João Dias, você vai ver um exemplo disso aí. A calçada que tem a faixa de rolamento no meio, uma parte de absorção de água à direita e a parte de serviços da calçada à esquerda, uma coisa que muito bem feita, acessível e permeável. Muito bem. Esse governo que está hoje aí, o prefeito, ele colocou, a princípio, 400 milhões de reais para fazer 750 quilômetros de calçada. Até hoje, desde quando anunciou até hoje, ele fez 14% a 15% só, não vai conseguir fazer tudo. Mas o pior é que está fazendo de uma maneira... Porque eu me lembro, naquela vez passada, a Oscar Freire, por exemplo. André lembra, ele que executou lá. Conversava-se com os comerciantes, o negócio foi tão bom que os comerciantes falaram, não, deixa que a gente faz a calçada. Dá aqui o padrão. Então, era conversado com o munícipe, com o dono da loja, o dono da casa. Bom, o que está acontecendo agora? O padre do Cangaíba, lá onde eu atendo há 45 anos, reformou a calçada da igreja todinha há pouco tempo. E o dono da padaria da esquina, Barra de Ouro, também. A prefeitura chegou lá e falou, nós vamos vir aqui amanhã, vamos quebrar tudo, fazer tudo de novo. Ontem eu estive no Tatuapé e lá 12 condomínios que tinham feito as calçadas há pouco tempo, calçadas semipermeáveis, com intertravado, lindas. A prefeitura foi lá sem avisar ninguém, meteu a máquina, começou a quebrar tudo, houve uma revolta popular lá, que eles tiveram que parar a obra. Avenida Mateu Bey, a mesma coisa, e lá na Vila Mariana, aquelas calçadas maravilhosas, estão quebrando tudo, Borges Lagoa, quebrando tudo para nada, jogando dinheiro fora. Não, o pior é que tira a calçada semipermeável ou permeável, e também acessível, e vem por cima com placa de cimento que não absorve uma gota de água de chuva no verão. Você vai ver como vai aumentar a quantidade de água. Depois não sabe por que tem enchente, né? Não, a enchente é por causa disso. Eu tenho me batido nisso, doutor Rolo, eu tenho me batido nisso, mandei não sei quantos ofícios. Não é para não fazer o processo. Ninguém é contra, precisa reformar as calçadas. Mas a maneira como eles estão fazendo é autoritária
desculpe o termo, Mauro, num programa tão bom como o seu, e burro, porque eles transformam as calçadas permeáveis e semipermeáveis em calçadas impermeáveis. Então, eu estou levantando todas as calçadas. Me lembra muito as ciclovias do Haddad. A ideia era ótima, mas eram umas ciclovias muito caras, muito acima do preço e muito mal planejadas. Ficaram aí muitas esquecidas. A mesma coisa está acontecendo aí. Fazer um parêntese, que é o seguinte: calçadas, eu fiz a reforma, o Natalini estava, nós fizemos no governo, por exemplo, a Avenida Paulista. Você tem que lembrar que nós fizemos, é o que ele falou, 1.000 quilômetros de calçadas e nós mudamos o padrão de medição. Essa prefeitura voltou a medir em metros quadrados, que aí é uma forma de você não conseguir saber quanto foi feito. Nós fizemos 1.000 quilômetros, mas conversava com o comerciante, por quê? Para ajustar a obra de acordo com a necessidade do local. Não faz a obra no horário de pico, não quebra em determinados lugares, deixa para fazer outro horário, enfim, você tem que ajustar. Agora, como é ano eleitoral, a prefeitura não fez nada em 3 anos, resolveu recapear a rua e fazer calçada agora. Só que é isso, está quebrando as calçadas boas, porque eles fazem o chamado caminho da noiva, onde tem mais gente para ver prefeitura trabalhando. A Mateu Bey tem as calçadas todas de bloquete impecáveis, permeáveis. Estão concretando uma coisa, inclusive, muito ordinária, muito mal feito. A Borges Lagoa, uma vergonha, as calçadas estão perfeitas, ótimas, com a faixa de rolagem no meio, inclusive abrasiva para não escorregar, etc., e as laterais com bloquetes intertravados. Essa prefeitura, ela não vê prioridade, ela não pensa na população, só pensa na próxima eleição. Então, ao invés de fazer urbanização de favela, concreta e faz uma fonte luminosa no Anhangabaú, gastando 100 milhões de reais para nada. Isso é literalmente dinheiro saindo pelo ladrão ou para o ladrão. Vereador Natalini, para encerrar esse tópico, para a gente passar para o próximo assunto, que retorno o senhor teve da Secretaria Municipal de Subprefeituras, da Secretaria também da Acessibilidade, enfim, para... Nós não temos retorno. Na verdade, os subprefeitos estão perdidos, porque alguns me falaram que eles nem foram avisados do lugar que iam quebrar as calçadas. Vem de cima da própria Secretaria de Subprefeitura, nem passa pela orientação e pela anuência do subprefeito. Não tem critério? Não tem critério. Ninguém sabe o critério. O critério... Mas isso, você falou uma coisa, Natalini, e muito importante. Na nossa gestão, quem definia isso era o subprefeito, porque o subprefeito conversa com a população e a população define aonde é prioritário arrumar, aonde está pior. Quem Andréia, trabalha no lugar é que sabe a prioridade. Eu pedi uma audiência com o subprefeito, para levar uma comissão lá para discutir. O pessoal não queria que quebrasse. Eles fizeram, a calçada estava bonita. O subprefeito falou, não adianta vir aqui, Natalini, que não sou eu que decido isso. Eu nem sei o que está sendo feito em calçada. Vai direto na secretaria, porque eles passaram por cima de nós. Então, é o samba do crioulo doido, desculpa de falar assim, mas é uma administração que vai piorar as calçadas. Esse cimento deles é ruim e vai aumentar a impermeabilidade, as chuvas... Escorrega, hein? Escorrega, exatamente. Está muito ruim o projeto de calçada do atual prefeito e da atual gestão. Está muito ruim. Pessoal, vamos seguindo aqui com mais um tema. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral rejeitou a tese do ministro Luiz Edson Fachin, que defendia a possibilidade de enquadrar o caso de líderes eclesiásticos como abuso de autoridade punível pela lei da inelegibilidade. Segundo os ministros, as consequências poderiam ser drásticas para a segurança jurídica e estabelecer uma discriminação em relação aos líderes religiosos. Doutor Arthur Rolo, de acordo com essa decisão do Pleno do Tribunal Superior Eleitoral? Estou de acordo, porque o artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990, que trata das inelegibilidades, ele fala lá em abuso do poder de autoridade, fala do abuso do poder econômico e em abuso dos meios de comunicação social. Essa figura do abuso do poder de autoridade religiosa não existe, e até os ministros do Tribunal Superior Eleitoral
falaram que teria que ter abuso do poder de autoridade do professor, teria que ter abuso da autoridade do dirigente sindical, enfim, ia elastecer muito esse conceito de abuso de poder de autoridade, que fica perigoso, porque essas normas punitivas elas têm que ser interpretadas de forma estrita, elas não podem ser interpretadas de forma ampliativa, ainda mais com uma ampliação a se perder de vista. Então, eu estou de acordo. Agora, uma coisa para a gente deixar claro, isso não quer dizer que na próxima campanha possa abusar da utilização das igrejas. Igrejas continuam sendo bens de uso comum para fins eleitorais, então não se pode fazer propaganda eleitoral dentro da igreja, e os bens da igreja, o veículo da igreja, o salão da igreja, a sede da igreja, também não podem ser colocadas a serviço de campanhas eleitorais, porque isso configura doação estimável em dinheiro, e pessoa jurídica não pode doar para a campanha eleitoral. Então, a decisão não cria uma nova forma de abuso, mas todas as proibições que existem em relação a pessoas jurídicas na legislação eleitoral subsistem e vão ser aplicadas agora em 2020. Agora, doutor Rolo, essa tese ela foi proposta pelo ministro Edson Fachin quando ele relatou o recurso daquela vereadora de Lusiânia, né, em Goiás, a Valdirene Tavares, contra a cassação de mandato por suposto abuso de poder religioso nas últimas eleições, em 2016. Ela pode ser cassada por abuso de outra forma? Uma vez que essa Mauro, tese cai? Então, o que aconteceu? Nesse caso específico de Lusiânia, que foi julgado, o ministro Fachin ele propôs de criar uma tese a partir daquele caso, mas no caso específico, ele já tinha descartado a configuração do abuso do poder religioso, porque não tinha lá provas suficientes. Então, existia insuficiência de provas, ele já tinha falado, esse caso eu julgar improcedente, mas eu proponho para a corte a criação da figura do abuso do poder de autoridade religiosa. E o TSE rechaçou, mas o TSE deixou claro o seguinte, no caso, por exemplo, vamos pensar que o dinheiro de uma igreja seja investido em uma campanha eleitoral, isso vai configurar abuso do poder econômico. Se, por exemplo, pegar dinheiro e jogar nos meios de comunicação, vai ser, ou, por exemplo, usar uma TV de igreja, vai ser abuso dos meios de comunicação social. Então, enquadra naquelas formas existentes no artigo 22 da Lei Complementar 64. As suas recomendações, doutor Rolo, para os candidatos nas próximas eleições municipais, para os partidos políticos também, para que não corram o risco de serem enquadrados em algum suposto tipo de abuso durante a campanha? Bom, o negócio é agir rigorosamente dentro da lei, né? Fazer os gastos conforme o limite que vai ser atualizado agora pelo TSE até 31 de agosto, então atualizando os limites de gastos, usar recursos pessoais na campanha, na própria campanha, até 10% do limite definido pelo TSE, só usar doações de pessoas físicas e fazer a propaganda eleitoral dentro da lei. Seguir rigorosamente o que está na lei. Faltando 15 para 1 agora, nessa edição do programa Gente que Fala, você nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos, e também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. Antes da gente passar para o próximo tema, eu quero falar para vocês sobre uma mensagem aqui da Prefeitura de São Paulo, que é a seguinte: olha, gente, aqui na cidade de São Paulo, a gente está fazendo a nossa parte. Algumas atividades voltaram a abrir as suas portas, as lojas, os shoppings, os parques, academias, salões de beleza e restaurantes já voltaram a funcionar, todos fazendo a parte deles. O horário reduzido, inclusive, faz parte de um processo para que logo mais tudo melhore. Porém, gente, a pandemia ainda não acabou. Para continuar protegendo quem nós amamos, temos que continuar nos cuidando. O coronavírus ainda é um grande desafio para todos. Não é hora de baixar a guarda, e sim de redobrar os cuidados. Então,
continue preferindo fazer mais atividades aí na sua casa. Se precisar sair, já sabe, sempre com a máscara, seguindo as regras obrigatórias na cidade de São Paulo. E não se esqueça, você sempre pode lavar bem as mãos com água e sabão e usar o álcool em gel. A transmissão do vírus também ocorre por meio de objetos de uso pessoal, como copos, como talheres, e quando estiver na rua, é bom evitar estar perto das pessoas. Então, estamos juntos nessa. Quando você se cuida, ajuda também a todos que estão ao seu redor, e assim estaremos de portas abertas para dias melhores. Mensagem aqui no programa Gente que Fala, da Prefeitura de São Paulo. E seguindo agora aqui para mais um tema, a pandemia de Covid-19 trouxe sérias dificuldades a todos os países do mundo, mas escancarou outras que já existiam, afetando com mais intensidade, claro, as populações mais carentes, tanto pela doença em si, quanto pela falta de acesso à internet, de saneamento e até de condições de isolamento. O problema é antigo e somente nos últimos 30 anos recebeu a atenção dos governos, que passaram a resolver questões pontuais, como as redes de água. E projetos novos, porém, incluem não só a infraestrutura, mas também melhora na qualidade de vida. Andréa Matarazzo, essa pandemia vai trazer que tipo de legado em relação a essa questão da urgência na urbanização das comunidades, das favelas? Acho que traz uma urgência, expôs que São Paulo é muito mais do que essa turma que está na prefeitura imagina, né? O pessoal acha que daqui eles quiseram tratar na pandemia, tratar a cidade como se estivéssemos em Roma ou em Londres, né? Esqueceram que São Paulo tem 12 milhões de habitantes, 3,5 milhões de pessoas sem saneamento básico e 3 milhões de pessoas que moram nas 1.260, 1.270 favelas que existem na cidade. Então, vai lá no Córrego do Bispo, na Zona Norte, e ver se o pessoal de lá consegue fazer um confinamento ou isolamento, né, dentro de casa, ficar 24, fique em casa, hashtag fique em casa. Para essas pessoas, se eles conseguem ficar em casa, ou aquele que vende comida na rua, que ele vende na hora do almoço para ele poder jantar e levar comida para os filhos à noite. Quer dizer, como é que faz? E esqueceram também que o conceito de doença que mata, para quem mora em Pinheiros é para quem mora, provavelmente, na Zona Sul, no extremo da Zona Sul, onde nós vimos nos jornais hoje 84 casos em São Paulo de nascimento de crianças, de mães entre 10 e 13 anos, né, nos últimos 3 meses, se a pessoa acha que só o Covid mata, as falhas da saúde matam quem tem sarampo, quem tem dengue, quem tem apendicite. O Natalino é médico, sabe bem disso em São Paulo. Infelizmente é assim. Ou a prefeitura achou que ia fazer ensino à distância. Mas e quem tem computador na periferia? Ou vai até o Cantinho do Céu, onde nós fizemos a urbanização de favela, vê se tem internet lá, se chega a internet até lá, ou se o sinal de celular chega em Cidade Tiradentes. Então, esse é o fato. A nossa realidade é muito mais dura, é uma realidade dura, e quem conhece a cidade sabe disso. Um dos programas, então, Mauro, para focar bem, eu acho que hoje é viável e fundamental. Viável porque nós já fizemos, Natalini conhece bem o Cantinho do Céu na Zona Sul de São Paulo, ou Recanto dos Humildes, lá em Perus, ou própria Paraisópolis, onde nós fizemos a urbanização dessas favelas. Essa urbanização traz saneamento, traz calçadas, traz infraestrutura de saúde, de educação, de clube, traz dignidade para as pessoas, a um custo muito mais baixo do que você construir predinhos, inclusive, que você desloca as pessoas do lugar onde elas estão. Para você ter uma ideia, com os 100 milhões de reais gastos na fonte luminosa do Anhangabaú, a prefeitura poderia ter urbanizado uma favela com cerca de 2.000 famílias. Olha a diferença, o que é uma prioridade. Isso que São Paulo precisa fazer agora. E agora está mais fácil, Nataline, porque também você tem um novo marco regulatório do saneamento, que permite que empresas privadas façam o saneamento. Então, acho que saneamento básico, gente, é a principal prioridade da nossa cidade. Eu vou dar um dado só e encerro aqui. Cada 1.000 bebês que nascem no extremo da Zona Leste, 25 morrem antes de 1 ano de idade. Cada 1.000 bebês que nascem em Moema,
um morre antes de 1 ano de idade. O que é isso? Né? A mortalidade infantil, não tenho dúvida, o Natalini pode dizer melhor, é muito afetada pela falta de saneamento. Então, na minha gestão, a urbanização de favelas, onde você entrega o título da pessoa, põe saneamento, dá dignidade, transforma a favela em bairro a um preço compatível com as condições de São Paulo, é uma prioridade na nossa cidade, não tenho dúvida nenhuma disso. Nós já fizemos, eu sei que dá para fazer. Minha gente, perguntas aqui da nossa audiência, chegando, o pessoal do YouTube, a Débora Alvim está no nosso canal no YouTube, pergunta o seguinte, vereador Natalini, a sua avaliação sobre a possibilidade da volta às aulas presenciais em São Paulo ainda em 2020. Débora Alvim. Eu sou contra. Eu acho que não há condições de retomar as escolas nesse momento, enquanto tiver a circulação do vírus, embora esteja diminuindo. Você vai aglomerar as crianças, as escolas não têm condição de dar toda aquela proteção, como a gente viu, por exemplo, nas escolas japonesas ou mesmo na Europa. Nós não temos essa condição aqui, né? As salas são superlotadas, né? E as crianças vão lá, o vírus vai circular. Então, eu acho que a gente deve, a minha opinião, muito pensada, né? Baseada na informação de cientistas e amigos sanitaristas que eu tenho, como, por exemplo, o Gonçalo Vecina, é começar as aulas no início do ano que vem, no ano letivo, se tivermos a vacina e as condições, né? Infelizmente, esse ano, do ponto de vista da educação, entre outros, foi perdido para a juventude brasileira. Maurício Neves, nossa audiência no Instagram, acompanhando a gente. Professor Paulo Succar, o que acontece se não houver acordo para a recuperação judicial ou o descumprimento do acordado? Pergunta do Maurício Neves. A pergunta é ampla e muito interessante, Maurício Neves. Obrigado pela pergunta, Maurício. Nós temos algumas alternativas, né? Este projeto que tramita aí pela Câmara e pelo Senado, ele tem um aspecto muito positivo. Uma recuperação judicial mal empreendida, ela vai desaguar numa falência, ou seja, no fechamento, no encerramento da atividade do empresário. Há uma previsão neste projeto de que a negociação preventiva mal sucedida ou mesmo a recuperação judicial mal empreendida, ela não deságua obrigatoriamente na falência. Isso é muito auspicioso, né? Porque existe um risco grande. Se você pede uma recuperação judicial e ela não vinga, e ela não é aprovada, e ela não tramita, ou o devedor, o empresário não consegue pagar as suas parcelas, ela pode ser, o termo jurídico é convolada em falência, ou seja, ela pode ser transformada num processo falimentar, e nesse processo se afasta o empresário da atividade, se afasta o empresário da empresa, dos próprios bens da empresa, a atividade é encerrada, convoca credor, convoca devedor, e eles vão alienar patrimônio para pagar os credores do empresário. É um processo muito mais traumático, muito mais complicado, e claro, é triste, porque é o encerramento da atividade empresarial, é menos um empresário, menos um agente econômico aí no mercado, né? Então, por isso que existem várias alternativas, né? Muita gente fala, recuperação judicial, vou correr para a recuperação judicial. Eu tive clientes aqui que eu aconselhava, olha, está na hora da sua recuperação, olha, vamos pensar numa recuperação, olha, vamos pensar num projeto de recuperação. E o empresário, né, acreditando na atividade, acreditando na reação, acreditando que ele superaria, não superou, pediu a recuperação judicial tardiamente e não conseguiu cumprir. Passou do tempo e certamente vai ter a sua recuperação aí convolada okay, em falência, né? Então, existem outras alternativas, mesmo que o PL não seja aprovado, existem outras alternativas para o empresário, vai de cada caso, de você estudar, analisar e propor uma estratégia tailor-made, uma estratégia sob medida para cada empresário, mas tem um aspecto bom do PL, esse PL que está tramitando aí, emergencial aí,
que propõe esse novo processo de negociação preventiva, e lá pelo meio ele acaba dispondo que uma negociação preventiva mal sucedida, uma recuperação judicial mal empreendida, não deságua necessariamente na falência do empresário. Isso é positivo. Doutor Rolo, bem brevemente, o nosso tempo está chegando ao final já, tem a pergunta sua aqui e também do André. Doutor Rolo, a Vera Lima está no Facebook com a gente, quer saber se haverá alguma mudança no processo eleitoral deste ano no sentido de facilitar a participação dos eleitores que fazem parte do grupo de risco da Covid. Não, vai ter todo um protocolo que vai ser desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral para proteger os eleitores e proteger também os mesários, né? Não vão ser recrutados mesários de grupo de risco e os eleitores de grupo de risco vão ter que adotar todos os cuidados cabíveis, mas o TSE vai adotar um protocolo de segurança para evitar contaminações. Bem brevemente também, André, a pandemia agravará, pergunta do Adriano da Vila Formosa, a pandemia agravará ainda mais o problema da mobilidade em São Paulo com a concentração de empregos na região central? Não, eu acho que nesse aspecto, o que já podia agravar, agravou, que foi a prefeitura ter tirado ônibus de circulação. O Natalini é médico e sabe, o que nós precisávamos é o contrário, é ter mais ônibus circulando para as pessoas ficarem menos apertadas dentro dos ônibus. Então, acho que essa parte, o que vai agravar a questão de emprego, mas não é só na região central, não. Eu acho que você, infelizmente, você terá esse problema por toda a cidade. Mas nós temos que pensar para frente e justamente nas formas de evitar esse desemprego, porque é possível o município ajudar nisso. Vereador Natalini, aqui a sua avaliação como médico. A pergunta minha aqui. Ontem o Brasil superou 115 mil mortes pelo novo coronavírus. O presidente Bolsonaro participou do evento Brasil Vencendo a Covid 2019, lá no Palácio do Planalto. O Brasil está vencendo a Covid-19 ou está lutando contra? Eu acho que está tentando lutar, mas de uma maneira muito mal organizada, né? Porque houve divergência entre os governos, né? E mesmo dentro da ciência houve divergências entre médicos e especialistas. Isso causou um mal muito grande na nossa estratégia de dominar o vírus. E o vírus é muito capcioso, muito traíra, né? Ele vai, ele vem, ele volta. A gente conhece pouco do vírus. Eu acho que o Brasil tem mais casos de reinfecção sendo noticiado agora. Eu vi lá em Hong Kong e tal. O vírus é muito terrível, ele é muito cavernoso. E eu acho que nós, o Brasil, nós não demos um bom exemplo para o mundo de como se poderia combater essa pandemia. A gente não deu um bom exemplo. Nós demos um exemplo de dispersão, de divergências, de briga, de politização. Até nos remédios houve politização. Então, o Brasil não foi bem no combate dessa pandemia. Em outras foi muito melhor. O presidente não fez qualquer menção às vítimas nesse evento de ontem, voltou a atacar os jornalistas, chamou toda a categoria de bundões. E aqui a nota. Eu gostei da resposta do Datena. O Datena foi maravilhoso na resposta. Sim, ele se manifestou assim no programa de ontem. E eu classifico o seguinte: quando o presidente chama toda a categoria de jornalistas de bundões, ele ataca toda a sociedade, uma vez que nós somos a voz da sociedade, somos o quarto poder. Alguma observação a respeito? Absurdo, né? Não tem muito. É bom até a gente não comentar muito, porque é uma coisa tão despropositada que colocou mais uma vez o país na boca da imprensa mundial de forma negativa, né? Uhum. Doutor Rolo, sua despedida. Vamos fazer a despedida de cada um aqui. Então, já me despedindo, agradecendo a oportunidade do programa Gente que Fala, do convite do meu amigo Walter Ciglione, da Zenilda, de você, Mauro. Muito obrigado aí pela oportunidade, obrigado a todos os que compartilharam essa oportunidade comigo, ao Rolo, ao Andréa, ao Natalini. Deixar uma mensagem de esperança, Mauro, eu acho que nós avançamos muito. Lá no Mackenzie nós tivemos um programa de conectividade
nós concedemos meios Ok. para os estudantes poderem se conectar e acompanhar suas aulas à distância. Minha mulher trabalha na Sabesp, eu acompanhei o trabalho hercúleo da Sabesp, fez um lindo trabalho aqui em São Paulo, a iniciativa privada se organizou. Eu sempre prefiro ver o lado positivo dessa desorganização do governo. Isso causou uma mobilização muito maior da sociedade civil, e eu acho que nós vamos sair da pandemia fortalecidos, conectados, mais solidários, Ok. avançando nessa questão. Muito obrigado a todos e boa sorte. Doutor Rolo, 3 segundos para a despedida. Bom, então, tchau. Sei que o tempo está estourado. Até a próxima. Andréa, 3 segundos. Andréa, Seu cadê microfone o está André? fechado. Me solidarizar com todas as famílias que perderam alguém nessa Covid, e realmente é uma tristeza, uma tragédia, mas que nós temos que continuar, como disse o Natalino, temos que continuar lutando, porque não conhecemos o vírus e temos que ir em frente com todos os cuidados que os médicos nos indicam. Natalini, vereador, 3 segundos. Obrigado a você, Mauro, pelo convite. Zenilda, o Fausto Camunha. Um abraço para o Andréa, que é a pessoa que mais conhece de gestão na cidade de São Paulo, dos problemas e das soluções. Obrigado, doutor Rolo. Obrigado, doutor Sucar. Muito obrigado aos ouvintes. Um abraço para vocês. Gente, muito obrigado. Termina aqui essa edição do Gente que Fala. Não dá mais tempo para mais nada. Apenas um agradecimento a você, ouvinte, espectador, pela sua audiência. Tchau, tchau. Até amanhã.